Seja bem-vindo ao canal Escolha Fatal. Imagina que você é o melhor jogador de fliperama, mas nesse jogo a derrota custa sua alma, pois esse é o episódio Políbios da série Dimensão 404. E eu sou a F, o espertinho do fliperama. Então vamos pra história. Esse jovem gosta de jogar fliperama e seu hobby é escrever reviews sobre sua experiência para algumas revistas, pois seu sonho é ser reconhecido como um grande crítico dos jogos. E seu pai bate na porta falando que já estava na hora de ir para a igreja. E Sam não percebe que passou a noite toda escrevendo esse artigo e ele precisa se fazer de um bom garoto. Mas ao invés de ir para a igreja, ele pega um rolinho de moedas e vai no fliperama da cidade jogar Frog, o seu jogo favorito. Uma jovem chamada Amy aparece e começa a perguntar como ele ficou muito bom naquele jogo, mas Sam só quer se concentrar para bater seu último recorde. E Amy diz que acabou de se mudar para a cidade e pergunta se ele não quer ser amigo dela, mas Sam não quer saber de nada disso porque ele olha para o lado e aparece um moreno gostosinho e ele perde a concentração. Suspeito! Jake entrega algumas cartas e diz que ele deveria mandar essas coisas para casa dele. O problema é que seus pais acham que videogame é coisa do demônio, e ele recebe a resposta da última publicação e eles gostaram da sua divulgação, mas infelizmente ele fez análise de um jogo muito antigo, então não poderia usar na revista, e ele já gastou todas suas fichas e precisa ir para casa. Ele passa em frente a uma máquina que estava parada e cai uma moeda, e olhando, ele não lembra de ter aquele jogo na loja, e nem a dona lembrava. E o jogo se chama Políbios, e um jovem diz que tentou jogar, mas a máquina engoliu uma moeda dele, então Jake coloca um papel para ir para manutenção. No dia seguinte, ele vai para o colegial, e tudo estava bem até chegar à aula de educação física, e ele está de boa com seu amigo Daniel, mas os valentões aparecem e dizem que hoje teria visita do Dedo Mágico. Que porra é essa, marreco? E eles ficam desesperados porque eles são obrigados a tomar banho depois da aula. E Sam consegue sair e deixa seu amigo sozinho. Saindo do colégio, ele vai direto no fliperama. E Amy estava esperando ele chegar e ele quer testar a máquina nova que era muito diferente. E ele não sabe o que tem que fazer porque ele precisa atravessar um labirinto enorme e chegar no meio enquanto um demônio aparece para pegar a sua alma. E no começo é difícil, mas ele começa a entrar no jogo e se torna mais fácil, e uma voz começa a dizer que vai pegar sua alma, mas ele está muito concentrado. Quando ele percebe, já estava de noite, e ele conseguiu a melhor pontuação, mas Daniel aparece com raiva porque ele o deixou sozinho para conhecer o Dedo Mágico, e na sua pontuação ele escreve bicha louca, e Sam vai embora triste. Na TV aparece uma reportagem falando sobre um jovem que apareceu falecido, e esse era o mesmo jovem que perdeu a moeda para a máquina. E Sam chega no colégio e Amy aparece querendo fazer amizade, mas ele diz que nesse lugar você não pode ser fora do comum, ou vai chamar atenção, e chamar atenção é perigoso. Sam chega em casa e tenta escrever algo sobre aquele jogo, mas nada vem na sua cabeça, e seu pai pergunta o que ele estava fazendo, e ele diz que estava orando para ir dormir, e seu computador começa a bugar e aparece a tela do jogo, mas no susto ele desliga na tomada e aparece o reflexo de algo sinistro o observando de dentro do armário. E qualquer um ligaria todas as lâmpadas, mas ele quer olhar no escuro e não encontra nada, mas assim que ele se vira, algo puxa para as sombras e ele vê uma criatura bizarra que não era o Mario comendo Daniel. Sam acorda assustado, mas foi apenas um pesadelo, e ele vai para mais um dia normal e mais uma vez teria educação física, e o professor o obriga a ir tomar banho e não teria para onde correr, mas ele percebe que algo estava saindo do armário do Daniel e ele estava ali dentro compactado, e ele vê uma marca no corpo e lembra que ela também estava no jogo, o que torna tudo mais assustador, e a polícia é chamada. Sam tenta contar tudo o que sabia porque ele tem uma teoria, mas quando ele diz que é culpa de um jogo, o detetive acha que ele só estava nervoso e não o leva a sério. Mas na saída aparece o negão da canela fina que diz que acredita nele e pede para conversar, mas ele fica assustado e vai embora. E aquele cara trabalhava com o xerife e ele fica observando do lado de fora. Sam não sabe o que está acontecendo, mas sabe que o jogo está por trás, então ele vai até o fliperama antes de fechar. E Jake estava conversando com Amy quando a luz acaba e Sam explica que aquele
jogo não era do bem, porque quem jogava era marcado, e Amy mostra que apareceu a mesma marca nela quando ela tentou tirar o nome Bicha Louca que colocaram pra ele. Ele mostra um livro que conta a história de um demônio chamado Políbios, que estava condenado a viver eternamente em um labirinto, e a única coisa que ele pode fazer é te levar para viver com ele através da sua marca. E Jake não quer acreditar porque aquilo é apenas um videogame. O problema é que o local estava sem luz e a máquina se liga sozinha. Eles precisam descobrir o que estava acontecendo e como vencer o jogo nessa noite, ou talvez seja a última noite deles, igual os outros. E começa a olhar as revistas e Sam pede desculpas por tratar a Amy mal nesses dias, e os dois viram amigos e ela diz que ele daria um ótimo casal com Jake, mas ele quer fingir que não sabia de nada. Ele vai atrás do Jake para saber o que estava acontecendo, pois ele sumiu, e ele entra no escritório da dona, que era uma velha resmungona, e ela dorme com os olhos abertos para mostrar que estava de olho em tudo, e os dois começam a olhar as notas fiscais para saber de onde veio aquela máquina. E Sam diz que estava feliz por ele estar ali, e é aqui que vem a revelação, porque eles abriram o armário, mas o que sai dali não é nota fiscal. E Jake diz que gostava dele, mas ele era apenas um jovem normal, e não queria atrapalhar sua vida. E Sam tenta colocar a língua na garganta dele, mas Jake fica assustado porque ele estava falando de outra coisa. Tudo está calmo, até a porta da frente fazer um barulho e alguém entrar na loja. E era o negão detetive, e como ele estava armado, eles precisam acabar com ele antes que fosse tarde, porque Sam acha que ele estava por trás de tudo. Amy consegue o derrubar e o prende na cadeira, e Jake encontra os documentos que ele estava carregando e mostra que em vários lugares aquilo já aconteceu, pois várias pessoas iam falecendo pelas cidades, e o detetive explica que ele não estava por trás de nada, mas sabe o que estava acontecendo porque aquele era o mundo sobrenatural, e seu trabalho era apenas esconder para que as pessoas não entrem em pânico, porque é impossível lutar contra tudo o que acontece. E como ele não era o criador, então teria outra pessoa, e eles encontram a foto da dona do fliperama mais jovem com a máquina, e ela falece o detetive porque ela que criou tudo. Vilma era responsável por tudo, e ela diz que fez isso porque não foi reconhecida, pois ela foi a programadora dos maiores jogos de fliperama da história, mas a empresa pegava todo o crédito, até que uma noite ela escutou uma voz falando para criar esse jogo e o custo seria apenas algumas almas, e após conseguir, o C seria libertado e ela ganharia todo o crédito que sempre sonhou. E galera, isso está parecendo o jogo do tigrinho, nós sabemos que vai dar merda, mas mesmo assim tentamos, e dá merda. Uma luz verde aparece e a alma da Vilma é puxada, porque era a última que precisava, e uma criatura bizarra começa a sair e poderia dominar o mundo. E Amy se sacrifica para ele fugir com Jake, mas do lado de fora ele percebe que precisaria terminar o que começou, ou seria o fim de tudo e Jake vai embora. Quando ele entra na loja, tudo virou um grande labirinto, pois agora ele faz parte do jogo. Ele começa a passar em vários corredores até achar o fliperama, mas a criatura estava atrás dele, e aqui vem a reviravolta, pois Jake volta e diz que não sente o mesmo por ele, mas não o deixaria na mão. E Sam pede uma ficha porque Jake seria seu boneco, então Sam o controla pelo fliperama, e se ele perder, os dois perdem, mas Sam era muito bom e consegue chegar no final. E como tudo volta ao normal, Vilma parece nervosa para acabar com eles, mas Amy dá uma paulada, e ela dá uma desmaiada de leve, e tudo termina bem, com todos vivos e felizes. O problema é que o colégio não terminou e ele precisa enfrentar os valentões na hora do banho. Já avisei que vai dar merda isso. E galera, a vida é como se fosse um jogo. Quando está fácil, é porque vai dar ruim. E quando está difícil, quer dizer que sempre tem algo pior. Mas o mais importante é jogar. Então deixa sua curtida e se inscreve se for novo, que logo teremos mais episódios dessa série de qualidade duvidosa. Agora vou nessa. Beijos, abraços e fui!